Nunca pensei que uma pasta azul esquecida mudaria completamente o rumo da minha vida. Oi, me chamo Aline. Tenho 30 anos, e até 2 anos atrás eu era apenas mais uma caixa de supermercado com dedos machucados, sustentando sozinha meu namorado Gui, que sempre tinha uma desculpa brilhante para não conseguir emprego. Quando descobri que estava grávida, ele me manipulou para abortar o bebê, alegando nossa situação financeira precária. Mas no caminho para a clínica, esqueci meu RG e voltei para buscar, encontrando uma carta que me tornou herdeira de uma fortuna deixada por uma tia-avó distante, com a condição de eu manter o bebê. O que aconteceu depois revelou quem Gui realmente era. O mesmo homem que horas antes dizia que não podíamos ter um filho. Agora girava pelo corredor gritando: "A gente tá rico!" e falando em comprar carrão com o dinheiro que achava que já era dele, sem nunca mencionar o bebê que quase me forçou a abortar. Foi naquele momento que enxerguei a verdade cristalina. O problema nunca foi o bebê, era a pobreza. E decidi que era hora de descobrir o que acontece quando uma mulher finalmente toma as rédeas da própria vida, mesmo que isso signifique desenterrar segredos que estavam escondidos há décadas no pomar de um sítio no interior. Empurrei a porta do nosso apartamento e o cheiro de cerveja me atingiu como um tapa. Depois de eu trabalhar quase 12 horas, em 2 empregos, lá estava Gui, jogado no sofá rasgado, o controle do videogame numa mão e uma latinha na outra. Meus dedos ainda ardiam de tanto passar produtos no caixa do supermercado, e meus joelhos imploravam por um banho quente depois de esfregar o piso daquele escritório gigante no centro. Mas não, né? A primeira coisa que ele fez foi olhar de relance para mim e soltar um "Cadê a janta?", sem nem tirar os olhos da tela. Sério mesmo? Lembro quando nos conhecemos naquele pagode na Lapa, há 3 anos. Ele tinha aquele sorriso que iluminava o ambiente inteiro, falava sobre abrir um negócio próprio, me levava para passear na orla. "Baby, vou te dar a vida que você merece", ele dizia. E eu, besta completa, acreditava. Quem diria que aquele cara cheio de planos se transformaria nesse peso morto que eu carrego? A desculpa muda toda semana. O patrão implicou comigo. A economia tá um caos. Eles não valorizam meu potencial. E eu, feito uma idiota, continuo acreditando que um dia ele vai mudar. Na madrugada, sentada na beira da cama enquanto ele roncava, contei as moedas do pote de vidro que escondia atrás da caixa de sapatos. Faltavam R$200 pro aluguel. Amanhã teria que pedir hora extra no mercado, ou o dono do apartamento ia bater na nossa porta de novo. Deitei vestida mesmo, sem forças para trocar de roupa, sentindo aquela sensação familiar de sufocamento. Como foi que me tornei prisioneira dessa vida? Às vezes me pergunto onde foi parar aquela menina sonhadora que queria fazer faculdade, que desenhava projetos de casas em cadernos baratos. Será que existe uma saída desse labirinto ou já me perdi completamente? Tranquei a porta do banheiro dos funcionários do Mercadão e me sentei no vaso sanitário com a tampa fechada. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o palitinho. 2 linhas rosa, inequívocas, impossíveis de negar. Meu coração parecia que ia explodir dentro do peito, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Um bebê, meu bebê. Uma vida crescendo dentro de mim, como se meu corpo tivesse decidido criar um milagre em meio ao caos da minha existência. Por um momento, senti uma alegria tão pura, tão absoluta, que quase não reconheci a sensação. Como vou contar pro Gui? Pensei, guardando o teste na bolsa como se fosse um tesouro secreto. Passei o dia inteiro no caixa tocando discretamente a barriga ainda lisa, imaginando um futuro diferente. Talvez o bebê fosse a virada que precisávamos. Talvez essa fosse a responsabilidade que o faria crescer, amadurecer, virar aquele homem que eu pensei que ele era. Já podia ver ele acordando cedo, arrumando um emprego fixo, chegando em casa com um brinquedinho novo. "Olha o que trouxe pro nosso campeão", ele diria. Depois do turno, passei no açaí e comprei os ingredientes para a feijoada, o prato favorito dele. Queria criar o cenário perfeito. Cheguei em casa mais cedo, arrumei a mesa com aqueles guardanapos de papel estampados que a gente nunca usa, acendi até umas velas meio derretidas que achei no fundo do armário. A panela chiava no fogão enquanto eu ensaiava as palavras na minha cabeça. "Amor, vamos ser pais. Gui, tenho uma notícia maravilhosa. Adivinha quem vai ganhar o título de papai do ano?" Meu coração estava nas nuvens. Mas será que estava me iludindo mais uma vez?
Ouvi a chave girando na porta e ajeitei o cabelo rapidamente. Gui entrou já batendo a porta, o rosto fechado. Puta trânsito. E o cara ainda me pagou só metade do combinado. Ele tinha conseguido um bico instalando um ar-condicionado. Seus olhos percorreram a mesa arrumada com desconfiança, como se fosse uma armadilha. Que festa é essa? Tá gastando dinheiro com besteira por quê? A gente tá devendo até as calças. Senti meu sorriso murchar, mas respirei fundo. Era agora ou nunca. Gui, eu tô grávida. As palavras saíram trêmulas, mas ainda esperançosas. O silêncio que seguiu foi como um abismo se abrindo entre nós. Então veio aquela risada. Não era de alegria nem de surpresa. Era amarga, quase cruel. Você fez isso de propósito? É isso? Pra me prender? A acusação me atingiu como um tapa. Você parou de tomar a pílula escondido? É isso que você fez? Tentei explicar que tinha sido um acidente, que eu também estava assustada, mas ele já não estava ouvindo. De repente, sua expressão mudou. A raiva deu lugar a uma calma calculada, que me deu mais medo que seus gritos. Aline, você sabe que não podemos ter esse filho. Você sabe disso, né? Ele pegou minhas mãos com uma força que disfarçava como carinho, mas senti os dedos dele apertando os meus até quase doer. Olha nossa situação. As contas atrasadas, este apartamento minúsculo. Que futuro a gente vai dar para uma criança? Quer que ele cresça ouvindo a gente brigar por dinheiro toda noite? Vendo a mãe definhar de tanto trabalhar? Cada palavra dele era como uma agulha entrando na minha pele. Que tipo de mãe egoísta colocaria um filho nesta situação? Foi aí que desabei. As lágrimas que segurei o dia todo escorriam silenciosamente enquanto ele se apresentava como o racional, o sensato. Fica tranquila que vou dar um jeito nisso. Acenei com a cabeça derrotada. Por que então sentia como se estivesse concordando com minha própria sentença? Os dias seguintes foram um pesadelo disfarçado de cuidado. Gui assumiu um papel que nunca tinha mostrado antes, atencioso até o sufocamento. Chegou em casa com um chá de camomila que eu não pedi. Para relaxar, disse, observando enquanto eu bebia cada gole. Marcou a consulta sem me perguntar, numa clínica particular na Zona Sul. Para evitar complicações, explicou, enquanto usava as economias que eu guardava para emergências. Nunca mencionou a palavra aborto. Era sempre o procedimento, como se mudar o nome tornasse tudo menos doloroso. Ainda bem que descobrimos cedo, ele comentava casualmente durante o jantar, enquanto eu apenas brincava com a comida no prato. Eu me sentia como se estivesse tendo uma experiência fora do corpo, observando minha própria vida de longe, incapaz de interferir. Quando ele saía para seus bicos esporádicos, eu sussurrava para minha barriga ainda lisa. Me perdoa, pequenino. Me perdoa por não ser forte o suficiente. As lágrimas molhavam minha blusa, mas eu nem me importava mais. Era possível sentir amor por alguém que você mal conhecia e, ao mesmo tempo, concordar em se despedir para sempre? Na véspera do procedimento, peguei Gui mexendo no meu celular. O flagrei desligando a tela rapidamente quando entrei no quarto. O que você está fazendo no meu celular? Perguntei, sentindo uma irritação que não tinha coragem de expressar completamente. Só queria ter certeza que você não está falando dessa situação com ninguém, respondeu com aquela falsa casualidade que eu começava a odiar. Seria humilhante se o pessoal soubesse. Entendi a mensagem nas entrelinhas. Ele estava me isolando, cortando minhas possíveis redes de apoio. Deitei fingindo dormir, mas a pergunta martelava na minha cabeça. Isso era mesmo amor ou eu estava presa em algo muito mais sinistro? Acorda, Aline. Tá na hora. A voz de Gui me arrancou de um sono que mal tinha começado. Abri os olhos para encontrá-lo já vestido, checando o relógio obsessivamente. Ele tinha me acordado bem antes do necessário, ansioso para resolver o problema o quanto antes. Na cozinha, me esperava um café da manhã completo, o primeiro que ele preparava em meses. Não era um gesto de carinho, percebi, era pressa. Come tudo, você vai precisar de forças, disse num tom clínico, como se eu fosse uma paciente, não sua namorada. Sobre a mesa, notei algumas notas de R$ 100 cuidadosamente alinhadas. O dinheiro que eu tinha economizado centavo por centavo durante meses de faxinas extras. Fiquei olhando para as cédulas enquanto mastigava sem sentir o gosto da comida. Era como se estivesse sendo paga para atrair a mim mesma, para silenciar aquela vozinha dentro de mim que não parava de gritar que eu estava cometendo um erro terrível.
Mas o que mais eu poderia fazer? Criar um filho sozinha, sem estrutura nenhuma? Porque no fundo eu sabia, se escolhesse o bebê, perderia Gui. Eu não vou poder te acompanhar, ele anunciou, evitando meu olhar. Tenho uma entrevista de emprego importante. Reconheci imediatamente a mentira em seu tom. Quantas entrevistas importantes já tinham aparecido milagrosamente nos últimos 3 anos? Ele simplesmente não queria estar presente. Depositou um beijo gelado na minha testa antes de pegar as chaves. Vai ser rápido, você estará em casa para fazer o jantar. E foi só. Nenhuma palavra de conforto, nenhum eu te amo, nenhum vamos superar isso juntos. Fiquei ali, sozinha com meu casaco surrado e as chaves do Uno velho que herdei do meu pai, me sentindo como uma condenada a caminho da execução. Estacionei em frente ao prédio discreto, com aquela fachada elegante que escondia seu propósito. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Desliguei o motor, mas não consegui sair. Minhas mãos agarravam o volante como se fosse uma boia salva-vidas. Olhei para a entrada da clínica através do para-brisa embaçado pela garoa fina que caía. As pessoas não precisam de desculpas elaboradas para suas escolhas, pensei. Elas simplesmente resolvem seus inconvenientes em clínicas como esta e seguem suas vidas. Pousei a mão sobre minha barriga, sentindo uma conexão que crescia a cada segundo, apesar das minhas tentativas de negá-la. Me perdoa, pequenino. Sussurrei em voz alta pela primeira vez, não apenas em pensamento. As lágrimas embaçavam minha visão enquanto eu procurava mecanicamente pelos documentos na bolsa. Meus dedos não encontraram a familiar pasta azul com meu RG e documentos. Revirei a bolsa 1, 2, 3 vezes. Nada. A pasta tinha ficado em casa, na pressa estúpida que Gui criou. Meu primeiro sentimento foi irritação comigo mesma. Como podia ser tão desorganizada num momento tão crucial? Mas então, como uma onda avassaladora, veio o alívio, um adiamento, uma desculpa legítima. Algumas horas extras para pensar, para respirar, para sentir. Girei a chave na ignição com uma energia renovada, os pneus cantando no asfalto molhado quando saí da vaga. No caminho de volta, uma pergunta começou a martelar na minha cabeça, cada vez mais alta, impossível de ignorar. Por que estou permitindo que ele decida o destino do meu filho? A pergunta trazia consigo algo que eu não sentia há muito tempo: raiva. E com a raiva veio uma clareza que me assustou. Estacionei no pátio esburacado do conjunto habitacional, olhando para cima, para as janelas do nosso apartamento no 4º andar. Gui estaria lá? O que eu diria? Que esqueci os documentos como uma idiota? Ou finalmente admitiria que não queria fazer aquilo? Meu estômago se contorceu de nervoso. Precisava de mais alguns minutos antes de subir e enfrentar aquela conversa. Passei pela caixa de correio amassada na entrada do bloco, checando por hábito, mesmo que raramente chegasse algo além de contas. Meus dedos encontraram um envelope grosso de papel caro, formal. Nada como os envelopes finos das contas atrasadas que normalmente ocupavam aquele espaço. Havia um carimbo de cartório no canto, e o nome da remetente me congelou por completo. Matilde Leopoldina Oliveira, minha tia-avó. Uma figura austera e distante que vi apenas uma vez, no velório da minha avó, quando eu tinha uns 12 anos. Lembro dela como uma senhora elegante que observava tudo com olhos penetrantes, mas falava pouco. Achei que já tivesse morrido há anos. Sentei-me na escada do prédio, as pernas tremendo demais para me levar até o apartamento. Abri o envelope com cuidado, como se pudesse conter algo explosivo. Era uma notificação oficial sobre o falecimento de Matilde e... não podia ser. Reli o parágrafo 3 vezes para ter certeza de que não estava delirando. Eu, Aline Santos Oliveira, era a única herdeira de todos os bens de Matilde Leopoldina Oliveira. Um apartamento no centro histórico, um sítio no interior e contas bancárias cujos valores me fizeram engasgar. Mas foi a carta pessoal, anexada aos documentos oficiais, que mudou tudo. Querida Aline, começava com uma caligrafia elegante. Sei da sua gravidez, e como condição para que você receba a herança, eu te peço. Mantenha o bebê, e se for menina, chame-a de Matilde. Como ela poderia saber? E por que se importava tanto? Estava ainda absorvendo o impacto daquela carta quando ouvi a porta do prédio abrir.
Gui apareceu no topo da escada, o rosto contorcido numa expressão que misturava surpresa e irritação. Que porra você tá fazendo aqui? Por que não tá na clínica? Sua voz ecoou pelo corredor vazio. Ele desceu alguns degraus, me encarando como se eu tivesse cometido um crime imperdoável. Você tem noção de quanto custou aquela consulta? O dinheiro que vamos ter jogado fora por causa da sua irresponsabilidade. Fiquei impressionada com como, em segundos, ele conseguiu transformar sua covardia em minha culpa. Silenciosamente, estendi a notificação oficial para ele. Observei sua expressão mudar enquanto seus olhos corriam pelo documento. Primeiro descrença, depois um cálculo quase visível passando por seu rosto. Ele releu o papel, desta vez mais devagar, os olhos parando nos detalhes que realmente lhe interessavam. Apartamento no centro, sítio, contas bancárias. Foi como assistir a uma transformação física. O homem que segundos antes me acusava de irresponsabilidade por querer ter um filho, agora sorria como se tivesse ganhado na loteria. Minha Alinezinha, que milagre! A gente tá rico! Ele me abraçou, me girando pelo corredor estreito como se fôssemos personagens de um filme romântico. Então parou, olhando para minha barriga com um interesse repentino. Ainda bem que você não fez aquilo. Sempre quis ser pai. Imediatamente começou a fazer planos. Vender o sítio, comprar um carrão, fazer uma viagem para Porto Seguro. Nenhuma palavra sobre a morte da minha tia-avó. Nenhuma pergunta sobre como eu me sentia. Foi como se uma venda tivesse caído dos meus olhos. O problema nunca foi o bebê. O problema era a pobreza. Aquele homem diante de mim, que eu pensei amar por anos, era um completo estranho. E pior, eu não o amava mais. Na verdade, me perguntei se algum dia tinha realmente amado o verdadeiro Guilherme, ou apenas a ideia que criei dele. Deitei na cama fingindo dormir, observando Gui através dos cílios semicerrados. Ele ressonava suavemente, um sorriso satisfeito no rosto, provavelmente sonhando com o dinheiro que pensava já ser seu. Como podia dormir tão tranquilo depois de tudo? Horas antes queria que eu abortasse nosso filho. Agora falava em comprar um berço de mogno importado. Observei aquele rosto familiar que de repente parecia o de um desconhecido. O luar que entrava pela janela rachada criava sombras estranhas no quarto, como se até a luz conspirasse para me mostrar a verdade que esteve diante dos meus olhos o tempo todo. Minha mente repassava cada momento dos últimos 3 anos, vendo pela primeira vez os padrões de manipulação. Como ele sempre fazia, eu me sentir culpada quando apontava suas falhas. Como transformava minhas necessidades em frescura. Como sutilmente me afastou das poucas amigas que tinha. Aquela Juliana é muito oferecida. A Denise só quer sair para gastar dinheiro. E eu, idiota completa, acreditava que era ele cuidando de mim, quando na verdade estava me isolando, me tornando completamente dependente dele emocionalmente enquanto eu o sustentava financeiramente. Que negócio mais furado eu tinha comprado, hein? Enquanto as horas passavam e o relógio digital marcava 3h27, tomei minha decisão. Sairia dali na manhã seguinte. Comecei a planejar meticulosamente. Levaria apenas o que era realmente meu, documentos pessoais, algumas roupas, a corrente que ganhei da minha mãe antes dela partir. Deixaria o celular. Gui provavelmente já tinha instalado algum aplicativo para me rastrear. Usaria o telefone público da praça para ligar para o tal Dr. Vicente mencionado na carta. Uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim. Algo que não sentia há anos. Força. Passei a mão em minha barriga e sussurrei. Vamos ser felizes juntos, meu pequenino. Era como se cada decisão, cada pequeno plano, fosse um tijolo em uma parede que me separava do passado. E pela primeira vez em muito tempo, não senti medo do amanhã. O que mais ele poderia tirar de mim que já não tivesse tomado? Acordei antes do sol, com aquela determinação gelada de quem não tem nada a perder. Movi-me pelo apartamento como um fantasma, recolhendo apenas o essencial. Minha certidão de nascimento amarelada, o álbum de fotos da infância, a caixinha de madeira onde guardava a corrente da minha mãe. Tudo coube numa mochila surrada que escondia nos fundos do armário. Cada objeto que colocava ali não era apenas uma coisa, era uma afirmação. Esta sou eu. Isto é meu. Isto não foi comprado com o dinheiro dele, nem escolhido por ele.
Estas são as peças que sobraram da Aline que existia antes de Guilherme. Saí silenciosamente para usar o orelhão da praça. A senhora da padaria me olhou curiosa quando passei correndo, com a mochila nas costas, antes das 6 da manhã. O telefone de Dr. Vicente estava grampeado na carta oficial. Minhas mãos tremiam enquanto discava. E se ninguém atendesse? E se fosse tudo uma elaborada mentira? Mas uma voz grave e profissional respondeu ao segundo toque. Dr. Vicente Albuquerque. Expliquei quem era com voz hesitante. Houve uma pausa. E então... Dona Aline, estávamos esperando sua ligação. A senhora pode vir ao cartório imediatamente? Há assuntos urgentes a tratar. A formalidade com que me tratou, Dona Aline, me deu uma estranha sensação de importância que eu nunca tinha experimentado. Quando voltei ao apartamento para pegar a última coisa, a colher de prata com a letra M que ganhei da minha avó quando criança, encontrei Gui acordado, sentado na beirada da cama, me olhando com incompreensão. Onde você vai tão cedo? Sua voz ainda sonolenta se transformou em alarme ao ver minha mochila. Estou indo embora, Gui, para sempre. As palavras saíram mais firmes do que eu esperava. Ele riu, como se eu tivesse contado uma piada sem graça. Tá de brincadeira? Você não pode ir. Quando viu que eu não ria de volta, mudou de tática. São só os hormônios, você não tá pensando direito. Quando isso também não funcionou, veio a raiva. Esse dinheiro é nosso, você não pode me deixar agora, eu tenho direitos. Ele avançou um passo em minha direção, mão levantada. Foi quando, com uma coragem que sequer sabia que existia dentro de mim, disse em tom firme, não ouse encostar a mão em mim e no meu bebê. Peguei minha mochila e saí, deixando Gui gritando ameaças vazias que foram cortadas pelo bater da porta. Será que era assim que a liberdade se sentia? Este gosto metálico na boca, esta leveza nas pernas, este medo misturado com euforia? O cartório cheirava a papel antigo e café de qualidade. Era um daqueles prédios imponentes do centro, com piso de mármore e molduras douradas nas paredes. Tão diferente dos lugares onde eu costumava pisar que me senti deslocada, como se minha presença pudesse sujar algo. Dr. Vicente era exatamente como imaginei quando ouvi sua voz. Um senhor alto, de cabelos grisalhos cuidadosamente penteados para trás, óculos de armação fina e um terno impecável. Mas seus olhos tinham uma bondade que não esperava, como se conseguisse ver através da minha insegurança, do meu medo, da minha roupa simples demais para aquele ambiente. Dona Matilde foi muito específica sobre seus desejos. Explicou enquanto me mostrava documento após documento. Meus olhos mal conseguiam acompanhar os valores mencionados, as descrições de propriedades, os termos jurídicos. Era como se estivesse falando de outra pessoa, não de mim. Uma caixa de supermercado com as unhas roídas e hematomas nos joelhos de tanto esfregar pisos. Ela tinha um senso aguçado para julgar caráter, continuou. Uma mulher com destino difícil, mas coração imenso. Fiquei me perguntando o que minha tia-avó teria visto em mim durante aquele breve encontro no velório da minha avó. O que a fez escolher a mim, e não algum outro parente mais próximo ou mais bem-sucedido. Quando ele me entregou as chaves, pesadas, antigas, com um charme antiquado, senti o peso delas na minha mão como uma responsabilidade física. Ela acreditava muito na senhora, Dona Aline, disse Dr. Vicente com uma seriedade que me comoveu. Não apenas em sua capacidade de administrar os bens, mas em seu caráter. Ela dizia que você tinha a mesma força silenciosa que ela teve um dia. Saí do cartório sentindo-me diferente. Não era apenas o papel oficial que carregava na bolsa, confirmando minha nova situação financeira. Era algo mais profundo. A confiança de uma mulher que mal conheci havia me dado algo que dinheiro nenhum poderia comprar. A crença de que eu era capaz de mais, muito mais do que Guilherme me fez acreditar todos esses anos. E se ela estivesse certa? E se eu realmente tivesse essa força dentro de mim, o tempo todo? O prédio ficava numa daquelas ruas elegantes do centro histórico, com árvores centenárias formando um túnel verde sobre o asfalto. A fachada Art Deco e a escadaria de mármore me intimidaram de início. Nenhuma comparação com meu antigo prédio, com paredes pichadas e cheiro de lixo acumulado na entrada. Por um momento hesitei, sentindo-me uma impostora. E se o porteiro me barrasse? E se os vizinhos me olhassem com desprezo, reconhecendo que eu não pertencia àquele lugar?
Mas o senhor de uniforme impecável apenas sorriu respeitosamente quando mencionei o nome de Matilde Oliveira, como se eu fosse digna apenas por associação. A placa de bronze na porta dizia simplesmente Oliveira M. O som da chave girando na fechadura foi sólido, respeitável, tão diferente do barulho flácido da porta empenada do apartamento que dividi com Gui. O que me recebeu ao abrir a porta me deixou sem fôlego. Luz dourada da tarde entrando por janelas altas, partículas de poeira dançando no ar como minúsculas estrelas, um cheiro de alfazema, cera e livros antigos. Paredes cobertas por estantes que iam do chão ao teto, repletas de volumes encadernados em couro, móveis antigos de madeira escura, um tapete persa desbotado pelo tempo, mas ainda belíssimo. Explorei os cômodos lentamente, como quem adentra um museu particular. A cozinha com azulejos portugueses, o quarto principal com uma cama de dossel e colcha de crochê feita à mão, o escritório pequeno, mas elegante, com uma escrivaninha diante da janela que dava para uma mangueira no quintal dos fundos. Em cada canto havia sinais da personalidade de Matilde. Um livro marcado com um bilhete, uma coleção de caixinhas de música, fotos em porta-retratos de prata. Sobre o console no hall encontrei uma caixinha de madeira entalhada. Dentro, a irmã gêmea da minha colher de prata com a letra M. Senti uma conexão atravessando gerações, como se ela tivesse deixado sinais para que eu soubesse que estava no caminho certo. Meu celular vibrou no bolso. Mais uma mensagem raivosa de Gui. Sem hesitação ou remorso, bloqueei seu número. Aquela vida havia acabado. Mas e agora? O que faria com toda essa liberdade repentina, com todas essas possibilidades que se abriam à minha frente como portas destrancadas? Estava descendo para comprar pão quando a encontrei no hall de entrada. Uma senhora de uns 70 e poucos anos, baixinha mas com postura impecável, cabelo branco cortado em um chanel perfeito e olhos escuros extraordinariamente vivos. Você deve ser a Aline, a nova proprietária do apartamento de Dona Matilde, disse ela com um sorriso caloroso que formava pequenas rugas ao redor dos olhos. Sou Ana, vizinha do 302. Ela estendeu a mão com unhas perfeitamente pintadas de vermelho escuro. Algo em sua presença era tão acolhedor que me senti imediatamente à vontade, mesmo com meu jeans surrado e camiseta de promoção do Atacadão. Acabei de tirar um bolo de fubá do forno. Gostaria de subir para um café, convidou ela, como se fôssemos amigas de longa data. O apartamento dela era diferente do de Matilde, menos formal, mais aconchegante, com poltronas floridas e uma coleção impressionante de pequenos elefantes de porcelana nas prateleiras. Não é bom uma jovem mãe comer às pressas, comentou, servindo uma fatia generosa de bolo ainda quente com uma bola de sorvete de creme derretendo por cima. Como ela sabia da gravidez? Minha surpresa deve ter sido óbvia, porque ela sorriu com gentileza. Matilde me contou tudo antes de partir. Entre goles de café coado na hora, Dona Ana revelou um passado que me deixou em choque. Matilde era apaixonada por um piloto da Força Aérea, Eduardo. Lindo rapaz, idealista. Morreu em testes com um protótipo de avião em 1962. Seus olhos se perderam brevemente em algum ponto distante. Ela descobriu a gravidez 2 semanas depois. A família dela, tradicionalíssima, pressionou para que resolvesse o problema. Naquela época, uma moça de família não podia ser mãe solteira, entende? Senti um arrepio percorrer minha espinha. Ela dizia que trocou sua felicidade por um bom nome que ninguém se importava. Nunca se perdoou por ceder. Transferiu todo o seu amor não gasto para sua avó e depois para você, mesmo que de longe. Ao me despedir, Dona Ana apertou um papel em minha mão. Doutora Helena, uma obstetra excelente. Diga que é de minha parte, ela vai recebê-la. Voltei ao apartamento de Matilde, meu apartamento, com uma sensação estranha de pertencimento, como se tivesse finalmente encontrado um lugar onde as pessoas enxergavam além das minhas aparentes fragilidades. O celular que comprei tocou enquanto eu organizava as gavetas do escritório. Número desconhecido. Hesitei, temendo que fosse Gui com algum telefone emprestado, mas atendi. Aline, cadê você? Não apareceu no turno e nem avisou. Era Márcia, minha supervisora do supermercado. Droga, com tudo o que aconteceu, esqueci completamente de avisar que não iria mais trabalhar lá.
Seu namorado tá aqui fazendo um escândalo, diz que você roubou ele e fugiu. Está ameaçando chamar a polícia. Fechei os olhos, sentindo uma onda de náusea que não tinha nada a ver com a gravidez. Claro que Gui faria isso. Tentar me humilhar, manchar minha reputação, fazer parecer que eu era a vilã da história. Não trabalho mais aí, Márcia. Se ele não sair, chame a polícia você mesma. Minha voz saiu surpreendentemente calma. Enviarei uma carta de demissão formal ainda hoje. Desliguei antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Minhas mãos tremiam, mas não era de medo. Era raiva. Raiva de Gui, mas também de mim mesma por ter permitido que ele tivesse tanto poder sobre minha vida por tanto tempo. Por ter acreditado que merecia aquele tratamento, que aquela era a melhor vida que poderia ter. Como pude ser tão cega? Parte de mim queria ir até lá, enfrentá-lo publicamente, expor todas as suas mentiras. Mas sabia que era exatamente o que ele queria. Me atrair para perto novamente, criar uma cena onde poderia me manipular. Sentei-me à escrivaninha de Matilde, a madeira escura polida pelo tempo, com pequenas gavetas e um tampo de couro verde. Encontrei papel timbrado numa gaveta e a caneta tinteiro de ouro com as iniciais MLO gravadas. Um instrumento elegante que pertenceu a uma mulher que, como eu agora descobria, conhecia bem o preço de ceder às pressões alheias. Escrevi a carta de demissão com letra caprichada, explicando minha saída repentina, agradecendo a oportunidade. Um gesto simbólico. Usar a caneta dela para cortar mais um elo com meu passado. Enquanto o fazia, me perguntei quantas outras decisões importantes tomaria naquela escrivaninha nos próximos anos. E se teria a mesma coragem que Matilde claramente desenvolveu ao longo dos anos, depois de seu próprio erro. Será que estávamos mesmo conectadas por algo mais forte que laços de sangue distantes? Talvez por experiências paralelas de perda e recomeço? A clínica da doutora Helena parecia mais uma casa de hóspedes elegante que uma instituição médica. Nada de paredes brancas impessoais ou cheiro de desinfetante. Havia plantas por toda parte, quadros coloridos e uma recepcionista que me ofereceu água de coco natural enquanto esperava. A médica em si foi outra surpresa. Uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos curtos, sorriso fácil e olhos verdes penetrantes. Não usava jaleco, apenas uma blusa de seda azul e um estetoscópio pendurado no pescoço. Então, você é a Aline, disse, como se meu nome tivesse algum significado especial para ela. Dona Ana me ligou. Vamos cuidar bem de você e desse bebê. O momento do ultrassom foi como um sonho. A sala suavemente iluminada, a gentileza com que ela aplicou o gel na minha barriga, ainda praticamente lisa, e então, aquele som. O batimento cardíaco do meu bebê, rápido como asas de beija-flor. Tudo está bem. Cerca de 10 semanas. Desenvolvimento normal, explicou, movendo o transdutor para me mostrar uma pequena forma que mais parecia um grão de feijão. Mas era meu grão de feijão. Meu filho. Minha filha? As lágrimas vieram sem aviso, uma mistura de alegria e alívio tão intensos que mal conseguia respirar. Como pude considerar, mesmo que por um momento, abrir mão disso? No preenchimento do prontuário, veio a pergunta: já decidiu o nome para o bebê? Respondi timidamente, quase sussurrando: se for menina, chamarei de Matilde. A reação da médica me pegou de surpresa. Ela congelou, a caneta suspensa sobre o formulário, olhos arregalados. Matilde? Matilde Oliveira? Assenti, confusa com sua reação. Dona Matilde não era apenas minha paciente nos últimos anos, era minha amiga. E então veio a história completa. Como Matilde a procurou após um diagnóstico terminal, como planejou tudo cuidadosamente, investigando minha vida em detalhes, observando de longe minha luta diária. Ela me disse: não conseguirei ser seu apoio em vida, então serei seu apoio após a morte. Saí da clínica com a sensação de estar no centro de uma teia invisível de proteção, tecida por uma mulher que enxergou algo em mim que nem eu mesma via. Será que eu conseguiria honrar essa confiança? Ser a mulher forte que Matilde acreditava que eu poderia ser? E mais importante, ser a mãe que meu filho ou filha merecia? Saí da clínica me sentindo leve, quase flutuando, com a imagem do ultrassom segura na bolsa como um talismã.
O sol da tarde dourava as folhas das árvores no canteiro da avenida e por um momento me permiti imaginar um futuro cheio de possibilidades. Foi quando o vi, encostado na parede do outro lado da rua, cabelo desgrenhado, barba por fazer, olheiras profundas. Gui. Meu coração disparou imediatamente. Aquele reflexo condicionado de medo que ele havia implantado em mim ao longo dos anos. Como me encontrou? Alguém do supermercado deve ter mencionado a clínica, talvez a própria Márcia, achando que estava ajudando. Aline, te achei! Eu sabia que você estaria por aqui. Ele atravessou a rua correndo, ignorando os carros que buzinavam irritados. Tentou agarrar meu braço, mas recuei um passo. O que você quer, Gui? Minha voz saiu calma, sem o tremor que ele esperava. Isso o desconcertou momentaneamente. Volta, por favor. Fui um idiota. Percebi tudo. Implorou com aquela expressão de cachorro abandonado que tantas vezes me convencera no passado. Quando viu que não funcionava, mudou para um tom lamentoso. Não tenho grana. Vão me despejar. Tô desesperado. Quando a piedade também não surtiu efeito, a raiva que sempre estava logo abaixo da superfície emergiu. A grana é nossa. Sou seu marido. Tenho direitos. Vou te processar. Sua voz atraía olhares curiosos dos pedestres. Nunca fomos casados, Gui. Não temos nada em conjunto. Nem uma conta bancária. Isso pareceu enfurecê-lo ainda mais. Ele deu um passo em minha direção, mão levantada novamente. Mas então, um carro preto parou junto à calçada e Dr. Vicente saiu com a agilidade surpreendente para sua idade. Jovem, eu não recomendaria levantar a mão para minha cliente. Disse com uma autoridade tranquila que fez Gui murchar visivelmente, especialmente com tantas testemunhas. Gui olhou em volta, percebendo os olhares hostis dos transeuntes, e recuou, derrotado. Enquanto entrava no carro de Dr. Vicente, olhei uma última vez para o homem que achei que amava. Ele parecia menor de alguma forma, diminuído sem o poder que eu lhe concedia sobre mim. E pela primeira vez, senti não raiva ou medo, mas pena. Que vida vazia deve ser, só conseguir se sentir forte diminuindo os outros. Essa é a conta principal, Dona Aline. E aqui estão os investimentos em renda fixa. O gerente do banco, um homem de terno impecável e sorriso ensaiado demais, deslizava extrato após extrato pela mesa de madeira polida. Dr. Vicente estava ao meu lado, sua presença tranquilizadora me impedindo de entrar em pânico diante dos números que via. Nunca tinha visto tantos zeros juntos na minha vida. O valor total era absurdo. Não apenas para uma vida confortável, mas para várias gerações. Dona Matilde era extremamente conservadora em seus investimentos, explicou o gerente. Priorizava a segurança acima de rendimentos agressivos. Assinei documentos, recebi cartões, configurei senhas, tudo como num sonho distante. Eu, que há 2 semanas contava moedas para completar o aluguel, agora discutia sobre aplicações financeiras e rendimentos mensais. É importante a senhora consultar um assessor de investimentos confiável, recomendou o Dr. Vicente quando saímos. Posso indicar alguns nomes de minha total confiança. Ele me entregou um cartão com 3 nomes cuidadosamente anotados em sua caligrafia elegante. A senhora tem tempo para tomar decisões. Não se deixe pressionar por ninguém. Me perguntei se ele sabia de alguma forma que eu sempre me deixava pressionar, que cedia às vontades alheias, como se as minhas não importassem. Voltei para casa. Ainda era estranho pensar no apartamento de Matilde como minha casa, e me sentei na poltrona de couro da biblioteca, olhando pela janela o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. Tinha a sensação estranha de estar assistindo a um filme da minha própria vida, como se a verdadeira Aline estivesse em algum lugar observando essa outra versão mais afortunada. A verdadeira herança não é o dinheiro, sussurrei para o bebê enquanto acariciava minha barriga ainda praticamente plana. É a liberdade de escolha. E de repente entendi por que Matilde havia feito aquilo. Não era apenas por bondade ou conexão familiar. Era uma forma de correção histórica, dar a outra mulher a chance que ela própria não teve. Será que eu saberia usar essa oportunidade corretamente? Ou acabaria cometendo meus próprios erros, apenas de tipos diferentes? Ela adorava aquele lugar, comentou Dona Ana enquanto folheávamos um álbum de fotografias que encontrei numa das gavetas da escrivaninha. Dizia que só lá sua alma descansava de verdade.
Na foto amarelada pelo tempo, Matilde sorria discretamente numa rede pendurada entre dois ipês, cercada por um jardim exuberante e o que parecia ser um pomar ao fundo. 3 dias depois, dirigi o carro que Dr. Vicente me ajudou a comprar pela estrada que levava ao interior. A cada quilômetro que me afastava da cidade, sentia o ar mudando, ficando mais leve. As ruas cinzentas deram lugar a canaviais dourados, ondulando ao vento. Depois, a pastagens pontilhadas de vacas preguiçosas, até chegar a um distrito rural tranquilo e um caminho de terra que terminava num portão de madeira parcialmente coberto por trepadeiras floridas. A chave antiga girou na fechadura enferrujada, revelando um jardim quase selvagem e uma casa que exalava o mesmo cheiro do apartamento: alfazema, madeira e frutas. No final do corredor, uma porta fechada escondia um quarto infantil preservado como um santuário. Um berço de madeira entalhada, brinquedos antigos e um ursinho de pelúcia com a orelha rasgada. O filho que Matilde nunca pôde ter. Os vizinhos não demoraram a aparecer, trazendo comidas caseiras e histórias. Seu Joaquim me ensinou a reconhecer quando as frutas estavam no ponto certo para colher, enquanto Dona Zefa apareceu com potes de doce de jabuticaba. Matilde adorava meus doces. Dizia que eram a única coisa que trazia o gosto da infância de volta. Descobri que Matilde era quase uma lenda local. A senhora misteriosa da cidade grande, sempre gentil, mas reservada. Os meses passaram e o sítio se tornou cada vez mais meu verdadeiro lar. Aprendi a cuidar do jardim seguindo os cadernos de Matilde, descobri receitas antigas, restaurei o berço com a ajuda de seu Joaquim. As tardes no pomar e as noites observando as estrelas se tornaram meus rituais favoritos, enquanto minha barriga crescia junto com minha confiança. As primeiras manhãs frias do inverno trouxeram névoa sobre o pomar, e tive que aprender a acender o fogão a lenha com Dona Zefa. O fogo é que nem gente, precisa de atenção e respeito. Doutora Helena confirmou. Era uma menina, Matilde, minha pequena Matilde. Falava com ela constantemente, prometendo um futuro diferente. Uma noite, o telefone tocou. Era Rita do supermercado. Aline, só queria avisar, aquele seu ex apareceu bêbado ontem, fazendo ameaças. Por um momento, o medo antigo voltou, mas olhei pela janela para as montanhas ao longe. Ele não pode me alcançar aqui, estamos seguras. Mas será mesmo? Ou estaria apenas me escondendo, em vez de realmente enfrentar meu passado? Foi numa manhã de setembro, quando os ipês começavam a florescer no jardim, espalhando um tapete amarelo pelo gramado. A primeira contração me pegou de surpresa enquanto colhia jabuticabas. Não era como nos filmes, aquela dor repentina e dramática. Era mais um desconforto persistente, como cólicas intensificadas, que vinham e iam em intervalos cada vez mais curtos. Liguei para a doutora Helena com mãos surpreendentemente firmes. Em menos de 40 minutos, ouvi o carro dela chegando, pneus levantando poeira na estrada de terra. Dona Zefa já estava comigo, preparando toalhas limpas. Minha filha, já ajudei a trazer mais de 10 crianças ao mundo nesse sítio. Vai dar tudo certo. A calma daquelas 2 mulheres me deu uma segurança que nunca imaginei sentir. Decidi dar à luz no quarto que era de Matilde, com suas janelas amplas abertas para o jardim. O cheiro de alfazema e ipê entrava com a brisa, misturando-se ao aroma de ervas que Dona Zefa queimava num pequeno braseiro. A dor crescia em ondas cada vez mais intensas, mas entre uma e outra sentia uma lucidez surpreendente. Cada contração me aproximava da minha filha. Cada onda de sofrimento tinha um propósito. Quando finalmente a hora chegou, o sol da tarde criava um padrão dourado no assoalho. Reuni forças que não sabia que tinha, ancorada pelas mãos firmes de Dona Zefa em meus ombros. E então, o choro, agudo, indignado, poderoso. Bem-vinda ao mundo, pequena Matilde, sussurrei quando a colocaram em meu peito, uma criaturinha perfeita. Dona Ana, que chegara a tempo, chorava silenciosamente. Dona Matilde está vendo isso lá de cima, tenho certeza. 1 ano se passou como um suspiro. O jardim florescia com novas rosas e a casa transbordava de vida e brinquedos coloridos. Pequena Matilde já tentava dar seus primeiros passos, teimosa e determinada como a tia bisavó. Nossa rotina era pacífica, tão diferente da vida que eu levava antes.
Manhãs no jardim, tardes de brincadeiras, noites tranquilas, lendo os livros de Matilde em voz alta para a pequena. Foi numa dessas manhãs que o carteiro apareceu. Uma raridade naquele lugar afastado. Um envelope simples, barato, com a caligrafia de Guy. Meu coração acelerou, aquele reflexo pavloviano de ansiedade. Por um momento considerei jogar a carta fora sem abrir, mas algo me fez lê-la enquanto observava minha filha brincar alheia a tudo. Sei que não tenho direito de escrever, não peço dinheiro nem perdão, começava ele. Depois que você saiu, passei semanas com raiva, te odiando, então fiquei sozinho naquele apartamento vazio, com lembranças suas por toda parte. Percebi que não perdi dinheiro, perdi a única pessoa que realmente me amou. As palavras provocaram uma dor surda, mas tolerável. Consegui emprego fixo como encanador. Estou há 3 meses sem beber. Vou em reuniões dos AA 2 vezes por semana. Tentei imaginar Guy admitindo suas fraquezas para estranhos. Só queria que soubesse que finalmente entendi o idiota que fui. Não espero que volte. Não mereço isso. Ele terminava com um simples: espero que vocês dois estejam bem. Não havia pedidos, ameaças ou manipulações. Apenas uma constatação honesta. Levei a carta para a cozinha e a queimei lentamente no fogão a lenha, um ritual de libertação final. Enquanto as últimas palavras de Guy desapareciam nas chamas, Matilde me chamou da varanda. Tinha conseguido ficar de pé sozinha, os bracinhos estendidos, o rosto iluminado pelo orgulho. A vida seguia em frente, sem olhar para trás. Mas não pude deixar de me perguntar: o que eu diria quando ela perguntasse sobre o pai? Qual versão seria mais justa, para ela e para mim? Sentei-me na rede da varanda com a pequena Matilde no colo, exatamente no mesmo lugar onde sua tia-avó foi fotografada décadas atrás. O sol se punha atrás das montanhas enquanto minha filha brincava fascinada com flores de ipê amarelas. Seu rostinho concentrado, as sobrancelhas franzidas enquanto manipulava as delicadas pétalas entre os dedinhos rechonchudos, me lembrou novamente as fotos de juventude de Matilde. Contemplando o caminho percorrido nos últimos 2 anos, mal reconhecia a mulher que eu era antes. Eu achava que esta herança era apenas dinheiro e paredes. Sussurrei para minha filha, que me olhou com aqueles olhos escuros e sérios, como se realmente entendesse. Agora compreendo que Matilde me deixou muito mais. Ela me deixou proteção, apoio e a chance de quebrar um ciclo. Segurei a colher de prata na mão, o metal refletindo os últimos raios de sol. Este pequeno objeto conectava 3 gerações de mulheres. Um dia contarei a você toda a história, prometi, beijando o topo de sua cabeça. A história da mulher forte que, mesmo após a morte, conseguiu dar-nos uma nova vida. E, enquanto as primeiras estrelas apareciam e os vagalumes dançavam entre as árvores, senti aquela presença reconfortante novamente, como se Matilde observasse e aprovasse. Foi no 2º aniversário de minha filha que encontrei o diário, escondido num compartimento secreto atrás da estante. Se você está lendo isto, Aline, significa que encontrou seu caminho até aqui. Começavam as primeiras linhas que me arrepiaram. O diário revelava como Matilde havia me estudado à distância, como descobriu minha gravidez, como planejou cada detalhe da herança enquanto lutava contra o câncer. Não tenho sangue direto neste mundo, mas reconheci em você a mesma força silenciosa que me permitiu sobreviver à minha própria tragédia. Matilde descrevia como foi forçada a interromper sua gravidez, como foi enviada para o exterior para esquecer o incidente, como voltou determinada a viver nos próprios termos. Meu maior arrependimento não foi ter cedido uma vez, mas ter permitido que aquela única derrota definisse o resto da minha vida. Não cometa o mesmo erro, Aline. As últimas páginas continham um mapa do sítio, com marcações específicas no pomar e uma frase: para Matilde, quando for tempo. Agora, observando minha filha correr atrás de borboletas no jardim 3 anos depois, suas risadas enchendo o ar como música, eu pensava frequentemente nesse legado misterioso. Dona Ana, agora usando bengala, comentou certa vez: ela tem os olhos dela, não os olhos físicos, entende? Mas aquele olhar, como se enxergasse além. Quando pequena Matilde finalmente se cansou de correr e veio se aninhar em meu colo, pediu como sempre: conta de novo a história da outra Matilde, que me deu esse nome. Enquanto narrava a versão simplificada, segurava a colher de prata, aquele elo tangível entre 3 gerações. Um dia, quando você for mais velha, contarei a história completa.
Prometi silenciosamente. Inclusive as partes difíceis sobre escolhas impossíveis, sonhos adiados e como às vezes precisamos perder tudo para encontrar nossa verdadeira força. Mas também sobre segundas chances, sobre como o amor pode transcender a morte, sobre como a vida nos dá exatamente o que precisamos no momento mais inesperado. E quem sabe, talvez um dia, quando for tempo, desenterraríamos juntas o segredo final de Matilde, marcado naquele mapa misterioso. Até lá, tínhamos todo o tempo do mundo neste santuário que ela nos deixou, para crescer, aprender e, acima de tudo, viver a vida que ela sonhou para nós, livre, digna e completa. Enquanto pequena Matilde adormecia em meus braços, senti aquela presença familiar, como um abraço invisível envolvendo a nós duas. Obrigada, sussurrei para o vento suave, por tudo.